Boa tarde novamente. Então aí quase chegando ao mês de maio, nos encaminhando aí para os últimos componentes químicos dos seres vivos, ou componentes químicos das células, dentro da bioquímica, que nós estamos estudando dividido em compostos orgânicos e inorgânicos. E aí os inorgânicos eram dois, como nós já falamos em outras aulas, vocês sabem disso, água e sais minerais. E os orgânicos são o número de 6. Dentro dos orgânicos, cabe lembrar que os elementos químicos predominantes são carbono e hidrogênio, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre. Bom, na sequência, nós vimos glicídios e na sequência nós temos que ver ainda os lipídios, a classificação dos lipídios. Então, lipídios eram substâncias, lembrem, a palavra-chave para lipídios é insolubilidade em água, eles são insolúveis em água. Tá? Essa é a palavra-chave para lipídio. E lipídios, né? Então, essas moléculas que nós conhecemos como gorduras são extremamente importantes, não demonizem lipídios. As gorduras são importantes, tanto é que uma porcentagem da dieta balanceada deve ser composta por gorduras. Gorduras boas, é óbvio, né? Obviamente. Então, é dividido em 5 tipos de lipídios. Os lipídios do tipo glicerídeos, que são os óleos e as gorduras, as ceras, os esteroides, os fosfolipídios e os carotenoides. Os mais conhecidos da população, os mais conhecidos corriqueiramente, obviamente, são os glicerídeos, os óleos e as gorduras. Então, quem são esses glicerídeos? Como eu disse antes, óleos. E quando se fala em óleo, nós lembramos sempre de origem vegetal. Os óleos são aqueles lipídios líquidos à temperatura ambiente. E as gorduras são aqueles lipídios sólidos à temperatura ambiente. Aliás, aqui cabe uma definição. Os insaturados são líquidos e os saturados são sólidos quando no ambiente, tá? Então, como eu estou dizendo, eles são divididos em óleos, que são líquidos à temperatura ambiente. E aí, quando eu quero identificar de maneira prática uma gordura insaturada, no ambiente ela é líquida. Por exemplo, o óleo de oliva, o óleo de soja, o óleo de canola, os azeites, enfim, são gorduras insaturadas. As gorduras insaturadas costumam ser lembradas como aquelas gorduras que fazem menos mal à saúde, porque por elas terem cadeias mais curtas de carbono, elas acabam não se soltando das proteínas que as transportam no sangue e causando entupimento nas artérias, tá? Então elas são gorduras literalmente chamadas de gorduras boas. São aquelas gorduras presentes lá nos cereais, aquelas gorduras presentes nos vegetais. São as gorduras insaturadas. Olha aí, ó, um exemplo. Líquido na temperatura ambiente, gordura insaturada, né? E por outro lado, os glicerídeos podem ser classificados como gorduras, que é o que nós conhecemos como gordura mesmo, tá? Que normalmente são saturados, ou seja, tem origem animal, ou tem origem vegetal, mas receberam hidrogênio. São as gorduras que receberam hidrogênio, formando aquelas gorduras tipo margarina, tá? Aqui é uma ilustração. É óbvio que se eu perguntar para vocês se vocês gostam de gordura, vocês vão dizer, eu não gosto de gordura, professor, eu não gosto daquela gordura da mortadela, eu não gosto daquela gordura. Só que, vejam bem, quando eu falo que a dieta balanceada inclui gordura... Certo? Outra coisinha, vai comer um sanduíche de mortadela, não é mortandela, tá, criaturinha? Não vamos mais falar errado, não pode, é um pecado. Fica ruim Estou a falando mortadela. gorduras presentes nos alimentos naturais, ó. Vegetais, as carnes, os peixes. Então, vejam que alimentos de verdade contêm gorduras boas para o nosso corpo, porque a gordura, como eu falei na aula anterior, ela é importante para fabricar novas células cerebrais, para fabricar novas membranas celulares. Agora, por mais que nós acabamos pensando que não comemos gordura e não gostamos de gordura, tudo isso aqui contém gorduras embutidos, os milkshakes, os cachorro-quentes, os hambúrgueres. Então, quando isso começa a se tornar a regra da alimentação, quando nós nos alimentamos basicamente desse tipo de gordura aqui, ó, presente nesse lado aqui, nós acabamos engordando. Engordar ou emagrecer
também é determinado por um fator genético, não é uma opção. Não quer dizer que a pessoa que está acima do peso é porque ela é preguiçosa. Entretanto, esse tipo de alimentação aqui favorece com que nós ganhamos peso. Então, aqui eu tenho bastante gordura saturada. A princípio, quando eu falo que gordura saturada é o toicinho, é a banha de porco, é aquela bola de gordura na mortadela ou no salame, todos nós achamos que não comemos, que não gostamos de gordura saturada. Entretanto, quando eu misturo essa gordura saturada, por exemplo, ao açúcar, eu vou ter sorvete, eu vou ter cremes, eu vou ter mousses, eu vou ter pudins, eu vou ter embutidos, quando eu misturo essa gordura saturada a temperos, tipo glutamato monossódico. Então, isso se torna gostoso. E aí nós acabamos gostando dessa gordura que está distribuída nos alimentos, sem perceber. Nós não vamos comer aquela gordura pura, nós vamos comer aquela gordura na forma de doce, na forma de embutidos, na forma de sobremesas, tá legal? A gordura saturada é bastante lembrada sempre por levar ao entupimento das artérias, tá? Eu tenho vasos sanguíneos do tipo artérias, veias e capilares, para simplificar. Quando nós comemos gordura saturada ou quando o nosso fígado, por uma questão genética, começa a produzir uma taxa elevada de colesterol ruim, esse colesterol é um colesterol de baixa densidade. Por ele ser de baixa densidade, o que acontece? Ele começa a acumular nos vasos sanguíneos. Ele vai levar esse tipo de situação aqui, ó, que é o entupimento desses vasos sanguíneos. E aí esse entupimento pode causar uma elevação da pressão e o estouro desse vaso sanguíneo que eu chamo de infarto. Se isso for no miocárdio, o músculo do coração, seria um infarto do miocárdio, né? Então eu tenho aqui a representação, né, das hemácias, que são as células sanguíneas que transportam oxigênio da artéria com as suas camadas, né, a camada de dentro, a camada do meio, a camada de fora, e desse acúmulo de gordura causando uma obstrução, uma arteriosclerose, uma obstrução dessa artéria. Se isso for num vaso sanguíneo relevante, pode ser um problema. Por exemplo, as coronárias, que são artérias que irrigam lá o nosso coração. Cor, coração, coronárias, artérias do coração. Os glicerídeos são importantes material de reserva de plantas e de animais. Vejam bem, os animais reservam isso na forma de gordura. E as plantas reservam isso na forma de óleos. São as oleaginosas. Por exemplo, a gordura que a azeitona, a oliveira, vai reservar lá no fruto da azeitona. A gordura que a soja vai reservar lá no fruto da soja. A gordura que a canola vai reservar lá no fruto da canola. E os animais na forma de tecido adiposo, né? Então aqui mostrando que nós reservamos esse glicerídeo, é a maneira como nós armazenamos a gordura no corpo, a distribuição de gordura, ó. Então eu tenho aqui o tecido adiposo com gordura, os adipócitos, que são as células adiposas, eles reservam essa gordura na forma de glicerídeo. Armazenamento desta gordura no corpo. E obviamente essas gorduras servem como isolante térmico. Eu tenho coisas boas do tecido adiposo e coisas ruins do tecido adiposo. A gordura não é só ruim, a gordura não tem que ser demonizada, tá? Os lipídios têm funções importantíssimas no nosso organismo e em determinados organismos que não são o ser humano. Uma das funções, olha que interessante aqui, do tecido adiposo é atuar como isolante térmico. Como assim, professor, isolante térmico? Ó, ele fica sobre a pele ali, né? E ele inibe os impactos da temperatura, da perda de temperatura no ambiente frio. Então ele é um isolante térmico. Interessante, né? Aquilo que eu já havia comentado na última aula, né? Pessoas com maior taxa de tecido adiposo vão sofrer menos no frio, porém vão sofrer mais no verão, e vice-versa. Então não é uma crendice popular aquele fato de que pessoas magras sentem mais frio e pessoas obesas ou pessoas com maior quantidade de tecido adiposo sentem menos frio. Olha que interessante. A camada de adipócitos, de células adiposas, aqui na superfície abdominal, aqui no mesentério, aqui no intestino. Tá? Então nós temos uma distribuição interessante de tecido adiposo. Tecido adiposo presente na medula óssea amarela, aqui dentro do osso, medula óssea. Aqui mostrando também um outro animal, um mamífero, com a sua camada subcutânea. Temos aí então
a gordura como modelagem do corpo, né? O tecido adiposo modelando o corpo. Os glicerídeos, que são os óleos e as gorduras. As ceras. Cera, bem basicamente, é importante basicamente para os vegetais. Ela impermeabiliza a epiderme dos vegetais, impermeabiliza os frutos dos vegetais. Não é para que eles não absorvam água, e sim para que eles não percam água. Porque vejam bem, se tu é um vegetal, vive fixo. Não tem como sair de um local que está muito quente e ir para a sombra. Tu não tem como ir em busca de água. Então, a tendência é você perder água. Por isso, existem mecanismos para fazer com que as células vegetais, que os órgãos vegetais, folha, raiz, caule, o que for, não perca água por meio. Então, a epiderme que recobre todas as folhas jovens do vegetal, todas as partes jovens do vegetal e todas as folhas, ela acumula uma camada de cera. Portanto, quando o vegetal for de clima seco, é bem importante que ele tenha uma camada espessa de cera ou outras adaptações para resistir à perda de água, principalmente em dias quentes. Ceras são altamente hidrofóbicas, tá? Então, olha só, hidrofóbico é um indivíduo que não gosta de água, e hidrofílico, filia, afinidade, é um indivíduo que gosta de água, tá? Então, substâncias que gostam de água são hidrofílicas, substâncias que não gostam de água, que repelem água, são hidrofóbicas. Gravem isso. Então, onde que ceras vão ser importantes? Nos vegetais, tá? Sabe quando cai um pingo d'água no vegetal e parece que não molha, ele escorre? Não sei se já perceberam isso. Folha bananeira, por exemplo, ela tem uma camada de cera. Se tu larga alguns pingos de água ou se chove, os primeiros pingos escorrem. Não é que a planta está evitando de absorver água, é que ela está evitando de perder água. Isso é a função da camada de cera dos vegetais. Então, olha aí o vegetal, ó, a epiderme é a primeira camada da folha do vegetal. A epiderme recobre todas as partes jovens do vegetal. Ela tem uma camada de cutina, que é uma substância lipídica, que atua como uma cera. Nos frutos isso é bem visível. Olha aqui que interessante, ó. Olha como essa maçã está encerada. Olha como parece que ela não molha. Tanto é que se nós pegamos um fruto e lustramos ele, ele fica brilhoso, porque ele tem uma camada de cera. Isso protege o fruto para evitar o ressecamento, basicamente. Então, gravem ceras em relação aos vegetais. Entretanto, tem animais também que acabam lá impermeabilizando seu corpo com ceras, tipo cera de abelha. Se observar o corpo de uma abelha, você vai ver que a abelha, essa foto é uma foto que eu tirei já faz alguns anos, eu tirei com uma câmerazinha de mão mesmo, com a função macro, mas observem que a abelha parece que é lustrosa, então ela impermeabiliza o corpo dela com cera. E mais do que isso, importante, é lá na hora da formação das colmeias, essa cera, tá? Notem aqui, ó, essa abelha, dá para notar que ela parece que está encerada mesmo, está brilhosa, né? Aqui onde o sol está refletindo. Então, não só os insetos, como em alguns locais do próprio corpo humano, as ceras são importantes. Para evitar, por exemplo, a entrada de água, não acabei de falar que a cera é extremamente hidrofóbica, ela é extremamente impermeável. Então, nós usamos aí a cera no organismo humano, por exemplo, para evitar que a água entre no nosso ouvido. Tá legal? Isso aí. Depois, quem que eu tenho aqui, ó, como número 3, eles não estão em ordem de importância. Os esteroides éster, tá? Lembrem de esterídeo, lipídios esterídeos. Por exemplo, colesterol. Ó, sempre que eu falo em colesterol, eu acabo lembrando do entupimento das artérias, né? Mas existem o bom colesterol e o colesterol ruim. Ter ou não ter colesterol não é só o que nós comemos, não é só a nossa alimentação, não é o quanto de colesterol nós comemos na alimentação. E sim, também depende de características genéticas. O fígado pode produzir colesterol. Mas o HDL é o bom colesterol, o colesterol humano, e o LDL é o mau colesterol. Seria aquele que, por sua baixa densidade, vai soltar das proteínas que o transportam no sangue e vai acabar entupindo as artérias. Gordura saturada vai elevar a produção de mau colesterol no teu corpo, a ingestão de mau colesterol no teu corpo. E gordura insaturada são os óleos, são aquelas gorduras literalmente chamadas gorduras boas, presentes nos vegetais, tá?
o LDL e o HDL. Então, para vocês não esquecerem mais quem é o bom colesterol, quem é o mau colesterol, pensa assim, se existe uma pessoa que é muito humana, ela é boa ou ela é ruim? É boa, tá vendo que é a figura que representa um anjinho. Ó. Então, esse é o bom colesterol que vai levar você a ter uma circulação sanguínea normal nas suas artérias. E esse LDL seria lá, ó, o capetinha, o mau colesterol, tá? Que vai levar ao entupimento das artérias. Olha lá, mostrando a figura do LDL, seria o colesterol ruim. Lembrando que ter ou não ter colesterol elevado também depende de fatores genéticos. Os fosfolipídios. De fosfolipídios, precisa saber uma única coisa. São os fosfolipídios que compõem a membrana plasmática. Basicamente isso. Fosfolipídio por quê? Porque é uma cabeça de fósforo associada a uma cauda de lipídio. Uma cabeça de fósforo associada a uma cauda de lipídio. Olha aqui. Então, uma cauda de lipídio, que é apolar, e uma cabeça de fósforo, que é polar. A cabeça de fósforo é polar, ou seja, tem afinidade por água, e a cauda é apolar. A membrana plasmática é formada por uma bicamada de fosfolipídios. Então, a membrana plasmática tem uma cabeça de fósforo, que é hidrofílica, e uma cauda, que é hidrofóbico. Esse modelo dá um modelo do mosaico fluido. Aqui a membrana, tá? Mostrando então essa membrana plasmática. A membrana plasmática com sua bicamada de fosfolipídios. E aqui uma proteína intrínseca, porque ela atravessa a membrana. E aqui uma proteína extrínseca, porque está só numa das partes da membrana. Então, toda a membrana celular, a membrana plasmática, tanto as membranas, a membrana plasmática quanto o sistema de endomembranas, é lipoproteica. Lipídios e proteínas. Carotenoides, então. E por fim, aqui, ó, eu tenho os carotenoides, que são aqueles lipídios que estão presentes, são insolúveis em água, né? Que estão presentes em alguns pigmentos vegetais, por exemplo, pigmento laranjado ou amarelo, que são os famosos carotenos. E o exemplo, sem dúvida, mais famoso é da cenoura. Tem a história de que o coelho enxerga bem porque o coelho come cenoura. Porque a cenoura tem o pigmento carotenoide lá, que é a vitamina A, na verdade, que é necessário como matéria-prima para a formação das substâncias lá que vão fazer com que o indivíduo consiga enxergar, tá? Que é o retinol lá. Então, é bem importante a vitamina A. E a água que aparece aí, ó, insolúvel em água, sempre comparando com a polaridade, a água como componente químico mais abundante. Então vejam como a água está sempre presente na bioquímica, tá? Valeu!